Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, aula de número 247. Item 2: a reação do mercado à interferência do governo. Então, vamos ver nesse capítulo 30 a interferência na estrutura de preços, né? Então, item 2: a reação do mercado à interferência do governo. Como sempre fazemos, estamos compartilhando do nosso PDF. O traço característico do preço de mercado é fazer com que a oferta e a demanda tendam a ser iguais. Essa é a natureza do traço característico do preço de mercado. O tamanho da demanda coincide com o tamanho da oferta, não só na construção imaginária da economia uniformemente circular. A noção de estado de repouso completo, como foi desenvolvida pela teoria alimentar dos preços, que vimos lá no capítulo 16, é uma descrição fiel do que se passa a cada instante no mercado. 16 não, capítulo 14, perdoe. E nós escrevemos que o estado de repouso completo não é uma abstração de uma construção imaginária. São coisas que de fato acontecem em determinados momentos de mercado e a cada momento depois ele se desfaz. Quando um preço de mercado se afasta do nível em que a oferta e demanda são iguais, se não houver obstrução, a tendência de retorno ao equilíbrio se manifesta automaticamente. Este é o livre mercado. Mas, se o governo fixa os preços num nível diferente do que seria estabelecido pelo mercado não obstruído, esse equilíbrio de oferta e demanda fica evidentemente perturbado. Ocorre então que, no caso de preços máximos, compradores potenciais, mesmo dispostos a pagar o preço fixado pela autoridade, ou até mesmo um preço maior, não conseguem comprar. Vou explicar porque às vezes fica um pouco difícil das pessoas entenderem. Ocorre então que, no caso de preços máximos, coloca lá um preço máximo pela picanha, só vai poder vender picanha a 100. Mas o mercado teria uma compra total dos produtos, teria demanda oficial se fosse 130. Obviamente que uma classe só que estaria comprando, mas comprando tudo. Não estaria sobrando produtos. Essa é a regra do mercado. Quem tem, compra, quem não tem, não compra. O Lula não falou besteira. Talvez se deixou entender de forma errônea, mas as palavras estavam certas. Está caro, não compra. Está caro para você. Caro não é um valor objetivo. Tá caro para quem ganha R$ 1.500 por mês. Agora, para quem ganha R$ 150.000 por mês, não estava caro a picanha a R$ 150. Isso é uma besteira. O Lula acertou quando falou o que falou. Ele errou, talvez pelas intenções de como falou. Mas o pior é ver austríacos falando que estava errado. Não. O que ele falou não estava errado. Então, ocorre que, no caso de preços máximos, compradores potenciais, mesmo dispostos a pagar o preço fixado pela autoridade ou até mesmo um preço maior, não conseguem comprar. Por quê? Porque agora pessoas que não iriam conseguir comprar no preço lá de cima passam a comprar. Então ele que tem dinheiro não consegue comprar. Falta produto. Mas quando falta produto, o preço não sobe? Não sobe, mas tem um preço máximo. Lembra quando o Sarney tabelou e aí os ricos compravam com ágio? O cara guardava, escondia a mercadoria e vendia para os ricos. O que muda é só isso. Então, aí para vocês pensarem. Ocorre ainda que, no caso de preços mínimos, vendedores potenciais, mesmo dispostos a vender pelo preço fixado pela autoridade ou até mesmo por um preço menor, não conseguem vender. O que acontece neste outro caso, então? Quando existe salário mínimo, existem pessoas que trabalhariam pelo salário mínimo e até mesmo por um pouco menos. E eles não podem entrar no mercado, porque existe um salário mínimo a ser exercido.
O preço já não é capaz de separar os compradores e vendedores potenciais que podem comprar e vender daqueles que não podem fazê-lo. Pronto, bagunçou o sistema. Torna-se necessário estabelecer um novo critério para escolher quem deverá comprar ou vender. Pode ser que sejam escolhidos os que chegaram primeiro, ou aqueles a quem as circunstâncias especiais, tais como amizade ou parentesco ou comprar por fora, confiram uma posição privilegiada, ou então as pessoas violentas que afastam os seus rivais recorrendo à intimidação. Some da fila. Se a autoridade não desejar que a alocação de recursos seja determinada pela sorte ou pela violência, terá de regulamentar a quantidade que cada indivíduo pode comprar. Terá de recorrer ao quê? Ao racionamento. É sempre o passo que vem logo após, obviamente, ao tabelamento. Por uma questão de simplicidade, lidaremos nesta sessão apenas com preços máximos para mercadorias e na próxima apenas com salários mínimos, ou seja, no próximo item. Não obstante, nossos argumentos são mutatis mutandis, igualmente válidos no caso de preços mínimos para mercadorias e salários mínimos. Mas o racionamento não atinge o âmago da questão. Atribuir aos diversos indivíduos uma parcela dos bens disponíveis já produzidos é apenas uma tarefa secundária do mercado. Sua função principal é orientar a produção futura, os fatores de produção. É direcionar o emprego dos fatores de produção de modo a atender às necessidades mais urgentes dos consumidores. Se o tabelamento de preços estabelecido pelo governo refere-se apenas a um bem de consumo ou a um número limitado de bens de consumo, enquanto os preços dos fatores complementares de produção continuam livres, a produção de bens de consumo diminuirá. Os produtores marginais interromperão a fabricação desses bens a fim de não sofrerem perdas. Os fatores de produção que não sejam de caráter absolutamente específico serão empregados, em maior escala, na produção de outros bens que não estão sujeitos ao tabelamento de preços. Uma parte dos fatores de produção de caráter absolutamente específico, maior do que se não houvesse o tabelamento, ficará ociosa. Surge uma tendência a se deslocarem as atividades produtivas da produção dos bens afetados pelo tabelamento para a produção de outros bens. Esse resultado, entretanto, é manifestamente contrário às intenções do governo. E que nós estamos dizendo até aqui. Imagina o produtor de leite. Leite, a partir de agora, está tabelado o preço, mas não se tabelou o queijo nem a manteiga. O cara desvia o leite, que é um fator de produção específico, para produzir queijo e manteiga. Desaparece o leite. Então, o resultado que o governo queria é atingido de forma contrária. Ao recorrer ao tabelamento de preço, o que a autoridade desejava era tornar essas mercadorias mais acessíveis aos consumidores. Só que escolheu precisamente essas mercadorias por considerá-las de primeira necessidade e, portanto, merecedoras de medidas especiais que possibilitassem até aos mais pobres um amplo acesso a elas. Mas o resultado da interferência do governo é a diminuição ou interrupção total da produção dessas mercadorias. O fracasso é total. Seria inútil o governo tentar remover essas indesejáveis consequências, tabelando ao mesmo tempo os preços dos fatores de produção necessários para a produção dos bens de consumo que foram tabelados. Tal medida só seria bem-sucedida se todos os fatores de produção necessários para a fabricação das mercadorias tabeladas fossem de caráter absolutamente específico. Como não é esse o caso, o governo será obrigado a complementar a sua primeira medida, fixação do preço de um bem de consumo abaixo do preço do mercado. Então, ele vai ter que complementar, fazendo o quê? Ampliando a relação de mercadorias sujeitas ao tabelamento de preço, até abranger não só todos os bens de consumo e todos os fatores materiais de produção, mas também os salários. Entramos no quê? No socialismo. Todos os empresários capitalistas e empregados serão obrigados a continuar produzindo pelos preços, salários e juros fixados pelo governo. Aquelas quantidades que o governo determinar e a vender os produtos para as pessoas, produtores ou consumidores,
indicadas pelo governo. O setor de produção que ficasse de fora dessa regulamentação atrairia capital e trabalho, que seriam deslocados daqueles outros setores regulamentados, nos quais o governo interferiu por considerá-los tão importantes. A ciência econômica não afirma que a interferência do governo nos preços de apenas uma ou de várias mercadorias seja injusta, nociva ou inviável. Afirma que tal interferência produz resultados que são o oposto dos pretendidos, que a situação piora em vez de melhorar, do próprio ponto de vista do governo e dos que apoiam suas medidas intervencionistas. Antes da intervenção, o governo considerava os preços de alguns bens muito altos. Como resultado do tabelamento, a oferta desses bens diminui ou desaparece completamente. O governo interfere porque considera que essas mercadorias são de primeira necessidade, são indispensáveis, mas sua ação reduz a quantidade disponível. É, portanto, do próprio ponto de vista do governo, absurda e contraditória. Se o governo não estiver disposto a aceitar essas indesejadas e indesejáveis consequências e perseverar cada vez mais no seu intento, até fixar os preços de todos os bens e todos os serviços, e obrigar todas as pessoas a continuarem produzindo e trabalhando por esses preços e salários, acabará eliminando completamente o mercado. A economia de mercado será substituída pela economia de planejamento central, pelo socialismo modelo alemão, que já falamos, modelo de Hindenburg, modelo nazista, o modelo alemão, o modelo germânico, a Zwangswirtschaft, economia estatizada. Já não é mais o consumidor que, ao comprar ou abster-se de comprar, dirige a produção. Essa função passa a ser exclusivamente do governo. Existem apenas duas exceções à regra, segundo a qual o tabelamento de preços diminui a oferta e, portanto, produz um estado de coisas contrário aos objetivos que determinaram sua imposição. Uma diz respeito ao conceito de renda absoluta e a outra aos preços monopolísticos. A fixação de preços máximos resulta numa redução de oferta porque os produtores marginais sofrem perdas e interrompem a produção. Os fatores de produção não específicos são utilizados na produção de outros produtos que não estão sujeitos ao tabelamento de preços. A utilização dos fatores absolutamente específicos diminui. Se o mercado não tivesse sido obstruído, esses fatores teriam sido utilizados até o limite determinado pela falta de uma oportunidade de usar os fatores não específicos como fatores complementares necessários para a satisfação de necessidades mais urgentes. Assim sendo, só pode ser usado uma parcela menor da disponibilidade desses fatores absolutamente específicos. Consequentemente, a parcela não utilizada aumenta. Mas se a quantidade desses fatores absolutamente específicos é tão exígua que, pelos preços do mercado não obstruído, a disponibilidade existente estaria sendo plenamente utilizada, há uma possibilidade de que a interferência do governo não acarrete uma redução na oferta. O preço máximo não restringiria a produção na medida em que não absorvesse inteiramente a renda absoluta do fornecedor marginal do fator absolutamente específico. Mas, de qualquer maneira, provocaria uma discrepância entre a demanda e a oferta do produto. Assim, a diferença entre o valor de renda urbana de uma parcela de terra e o correspondente valor de renda agrícola pode representar uma margem que permita a existência de um controle de aluguéis sem que se registre uma redução do espaço oferecido para a locação. Se a fixação dos aluguéis máximos for dosada de uma tal maneira que o proprietário nunca venha a preferir usar a terra para a agricultura, em vez de destiná-la à construção de edifícios, a oferta de habitação e de espaços comerciais não será afetada. Todavia, a demanda de apartamentos e escritórios aumentará, criando assim a própria escassez que os governos queriam evitar ao tabelar os aluguéis. O fato de as autoridades recorrerem ou não ao racionamento do espaço disponível tem pouca importância do ponto de vista catalático. De qualquer forma, o tabelamento de aluguéis não elimina o fenômeno catalático da renda urbana, simplesmente transfere a renda dos proprietários para os inquilinos. É claro que, na prática, os governos que recorreram ao controle de aluguéis nunca ajustam
o tabelamento a essas considerações. Ou congelam os aluguéis brutos pelo valor prevalecente na véspera da intervenção, ou então permite um pequeno acréscimo desses aluguéis. Como a proporção dos dois itens que compõem o aluguel bruto, a renda urbana propriamente dita e o preço pago pela utilização da edificação varia segundo as características específicas de cada imóvel. O efeito do congelamento em cada caso é bastante diferente. Em alguns casos, a expropriação do proprietário em benefício do inquilino envolve apenas uma fração da diferença entre a renda urbana e a renda agrícola. Em outros casos, é bem maior do que essa diferença. Seja como for, o tabelamento de aluguéis provoca uma escassez de habitação. Aumenta a demanda sem aumentar a oferta. Se o congelamento de aluguéis for aplicado não só aos imóveis já existentes, mas também aos que ainda vão ser construídos, a construção de novos imóveis deixa de ser remunerativa. Ou para completamente ou cai a um nível muito baixo. A escassez se agrava. Mas, mesmo se a fixação dos aluguéis para novos imóveis for deixada livre, a construção de novas unidades diminui, porque você não sabe se você vai ser o próximo a ter o apartamento congelado. Os potenciais investidores são desencorajados, porque consideram a possibilidade de o governo, mais tarde, alegar uma nova situação de emergência e expropriar uma parte de sua receita, da mesma maneira como fez com os imóveis antigos. A segunda exceção se refere aos preços monopolísticos. A diferença entre um preço monopolístico e o preço competitivo da mercadoria em questão provê uma margem na qual o tabelamento de preços poderia ser estabelecido sem contrariar os objetivos visados pelo governo. Se o preço competitivo é Pzin e o menor preço monopolístico possível é Mzin, um preço máximo Czin, Czinho sendo maior do que Pzinho, que é o preço competitivo, e menor que M, que é o preço monopolístico, tornaria desvantajoso para o vendedor elevar o preço acima de Pzinho. O preço máximo poderia reestabelecer o preço competitivo e aumentar a demanda, a produção e a quantidade oferecida para a venda. Uma vaga percepção dessa concatenação está na raiz de algumas sugestões que pedem a interferência do governo a fim de preservar a competição e de fazê-la funcionar de maneira mais benéfica possível. Não precisamos aprofundar-nos no fato de que todas essas medidas seriam paradoxais em relação aos casos de preços monopolísticos resultantes da interferência governamental. Se o governo se opõe a preços monopolísticos decorrentes de novas invenções, bastaria que não concedesse patentes. Seria absurdo conceder patentes e depois destituí-las de valor, obrigando o patenteado a vender pelo preço competitivo. Se o governo não aprova a existência de cartéis, seria melhor que se abstivesse de medidas restritivas, tais como tarifas, que favorecem os conluios. As coisas são diferentes nos raros casos em que os preços monopolísticos existem sem a ajuda dos governos. Nesses casos, o preço máximo fixado pelo governo poderia restabelecer uma situação competitiva, se fosse possível, mediante cálculos teóricos que não existem na vida prática, descobrir o preço no caso de um mercado ser competitivo. Já foi mostrado antes que todas as tentativas de calcular preço sem mercado são inúteis. Vai te mandar lá para a página onde fala do socialismo. Os resultados insatisfatórios de todas as tentativas feitas com o propósito de determinar o preço justo ou correto para os serviços de utilidade pública são bastante conhecidos pelos especialistas no assunto. As referências feitas a essas duas exceções explicam por que, em alguns casos muito raros, os preços máximos, quando aplicados com muita cautela e dentro de limites muito estreitos, não reduzem a oferta de mercadoria ou do serviço em questão. Isso não invalida a regra geral. O tabelamento de preços produz um estado de coisas que, do próprio ponto de vista do governo que o decretou, é mais indesejável do que a situação que viria a existir se não tivesse havido o controle de preços. Encerramos aqui a nossa aula do item 2 do capítulo 30. Como vocês viram aí, a próxima aula vai tratar do quê? Do subitem do item 2, né? Observações sobre as causas do declínio da civilização antiga. Imperdível, hein, pessoal? Até lá!